Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês as fórmulas de adição de arcos em seno e cosseno. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Trigonometria aí do meu canal. Então se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo em sala de aula, até mesmo para concursos nos quais ele caia, vai aí a dica, assiste os vídeos dessa playlist aqui, beleza? Então, gente, as fórmulas de adição, e como veremos também de subtração de arcos, elas são muito úteis para calcular, por exemplo, senos e cossenos de ângulos que nós não conhecemos. Alguns ângulos que nós não conhecemos, nós conseguimos calcular os seus senos e cossenos. Por exemplo, 15 graus, como nesta questão aqui, ou até mesmo 75 graus. Nós não sabemos seus senos nem cossenos. Então, por meio dessas fórmulas, nós conseguimos calcular esses valores. Tá certo? Claro que até o momento nós sabemos o de 30, 45, 60, 0, 90, 180 e por aí vai, né? E aqueles por redução ao primeiro quadrante. Então, nesse sentido, vamos precisar desses para usar essa fórmula. Então, a partir de ângulos conhecidos, nós conseguimos calcular ângulos que não conhecemos. Ou seja, na verdade, senos, né, e cossenos de ângulos que não conhecemos. Então, vamos lá. O primeiro grupo aqui é o grupo do seno. Eu tenho aqui 3 fórmulas e 3 por cosseno. Você vai falar, moço, então são 6 fórmulas, vou precisar decorar todas elas? Não. Você vai precisar decorar a primeira do grupo do seno e a primeira do grupo do cosseno. Por quê? Porque as outras, elas são derivadas. A do grupo do seno, a 2 e 3 são derivadas da fórmula 1 e a 5 e 6 são derivadas da fórmula 4. Vamos começar com o grupo do seno. Então nós vamos pegar um seno de uma coisa dessa forma, ó, A mais ou menos B, e escrever em função de senos e cossenos de A e B. Tá certo? Então a primeira fórmula que eu tenho é essa aqui, ó, seno de A mais B igual a seno A cosseno B, mais, então esse mesmo mais aqui fica aqui, seno B cosseno A. Ou seja, é uma alternância de senos e cossenos em cada termo, onde eu modifico. Primeiro fica o seno desse, e o cosseno desse, depois fica o seno do segundo, cosseno do primeiro. Então, seno do primeiro, cosseno do segundo, seno do segundo, cosseno do primeiro. Aí, derivando essa fórmula aqui, se eu botar um menos aqui, ó, o que modifica? Modifica esse único sinalzinho aqui, ó. Continua seno de A, cosseno de B, menos seno de B, cosseno de A. Por isso que eu falei que a partir da primeira fórmula você obtém a segunda. E um caso particular, que é uma fórmula que vem muitas vezes nos livros também, mais uma para você achar que tem que decorar, você não precisa. Se você olhar para essa primeira fórmula aqui, se A for igual a B, o que acontece? Eu vou ter aqui seno de 2A, que é A mais A. Do lado de cá vai ser o quê? Seno A cosseno A, que é A igual a B. Seno A cosseno A. Então vai ficar 2 seno A cosseno A. Ó. 2 seno de A cosseno de A. Então não precisa decorar. Perceba que esta fórmula aqui, ó, ela me gerou o quê? Essas duas aqui. Professor, tem uma maneira fácil de eu saber essa de cima, demonstrando como você tem feito nas outras videoaulas? Olha, não é tão fácil assim. Por isso que eu não coloquei aqui no vídeo. Eu posso estar fazendo aí, para quem estiver curioso, pode pedir nos comentários, posso estar fazendo essa demonstração anexa. Eu estou aqui, nesses vídeos para Enem, vestibulares, concursos, me reservando as demonstrações mais fáceis, aquelas formas que você não precisaria decorar, porque rapidamente você consegue obter ela. Tá certo? Então vamos lá. Segundo grupo, o grupo do cosseno. Da mesma forma, eu vou escrever uma coisa do tipo cosseno de A mais ou menos B em função de senos e cossenos, né, dos valores A e dos valores de B. Tá certo? Então, a primeira fórmula do grupo, aquela que você tem que saber aqui, é essa aqui, ó. Cosseno de A mais B vai ser. Aí aqui eu vou ter o cosseno repetido 2 vezes da seguinte forma, ó, cosseno A, cosseno B, menos, então nesse caso aqui é mais, aqui é menos. Aí agora eu vou ter o seno repetido 2 vezes, seno A, seno B. Então o padrão do seno é alternar seno, cosseno do lado de cá e repetir o sinal. O padrão do cosseno é o contrário, ele não alterna e troca o sinal. Tá certo? Então assim, meio que dessa forma aqui, você pode ter mais ou menos um padrão para achar de cá, ou seja, muda tudo. A alternância de seno e cosseno aqui não acontece e o sinal é diferente. Tá certo? Então, meio que essa fórmula aqui, você pode, memorizando ela e pegando esse padrão, achar essa aqui também. Então, da mesma forma, se eu estiver falando do cosseno de A menos B, gente, observe o que acontece. Vai mudar só esse sinal aqui, ó. Se aqui é mais, virou menos. Se aqui for menos, aqui fica mais. Então, vai ficar cosseno A, cosseno B, mais
seno A, seno B. E, por último, se A for igual a B, eu vou ter cosseno de 2A, que vai ser A mais A, ou A igual a B, ou B igual a A, tanto faz, né? Aí aqui vai ficar cosseno A vai dar cosseno ao quadrado de A, menos seno A, seno ao quadrado de A. Da mesma forma que o caso anterior, observe que se você sabe essa fórmula aqui, ó, essas duas aqui são obtidas. Né? Então, assim, essa demonstração aqui não é tão simples. Né? Sim, ela é um pouquinho grande, então não compensa muito a gente estar fazendo ela dentro da videoaula. Você pode pedir, faça em anexo. Então vamos lá. Vamos aplicar agora essas fórmulas nessas duas questões para elas fazerem sentido. Porque muitas vezes você vê uma fórmula, né? Você fala, pô, mais uma fórmula para eu decorar. Né? E eu sempre sugiro o seguinte, ao ver uma fórmula, faz logo um exemplo. Porque você vai falar, ó, pelo menos resolveu esse tipo de exemplo aqui. Então se cair alguma coisa nessa linha, eu já sei que fórmula utilizar. Essa é a ideia. Às vezes você anota 1 trilhão de fórmulas, né? Eu conheço gente que começa lá a anotar as fórmulas, né? Todas as fórmulas da física. Olha, a fórmula da força, lá da força da massa vezes a aceleração da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, a energia potencial, peso vezes massa vezes gravidade. Faz uma lambança. Olha, é muito bom se você conseguir, beleza. Mas às vezes é muito bom memorizar uma fórmula através do uso, certo? Nada de regrinha, macete, isso aí às vezes não funciona. Então, ó, exemplo. Determina os seguintes valores: cosseno de 75 graus e seno de 15 graus. Definitivamente nós não sabemos esses valores de cabeça, não tem tabela. Tem tabelas assim, né, com todos os valores, né, de 0 até 360 graus, você vai encontrar esse tipo de tabela aí, ou até pelo menos de 0 até 90 graus, né? Aí você faz por redução ao primeiro quadrante. Você até encontra. Mas nesse caso aqui, usualmente numa prova, talvez não venha esse valor lá e você tem que usá-lo no meio de uma questão. E aí como fazer isso? Vamos usar essas fórmulas aqui. E tem A aqui, ó. A primeira coisa que você deve observar é o seguinte: 75 ele pode ser decomposto, esse 75, numa soma ou numa subtração de dois ângulos conhecidos. Olha, eu posso fazer tanto com 90, deixa eu ver, eu posso fazer com o 30 e o 45. Por quê? Observe aqui que 75 graus, ele é 30 graus mais 45 graus. Certo? Então, eu sei que se eu quiser calcular o cosseno de 75 graus, eu posso olhar para isso aqui, ó, o cosseno de 30 graus mais 45 graus. Então, aí qual fórmula eu uso aqui? Eu uso a do cosseno. Qual o padrão do cosseno? É cosseno, cosseno, sinal contrário, seno, seno. Então, ó. Então vai ser o cosseno de 30 graus, cosseno de 45 graus, menos seno de 30 graus, seno de 45 graus. Então essa foi a maneira que eu vi de entender o padrão do cosseno. Cosseno repete e muda o sinal. O seno alterna e não muda o sinal. Né? Eu estou falando do sinal aqui do meio, né? Em relação ao sinal aqui de dentro. Então nesse caso é só substituir, gente. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Aí você faz aquela tabelinha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo do 1, raiz de 1 tem 1. Né? E acha esse cosseno aí. Ele é conhecido, você tem a obrigação de saber. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, menos seno de 30 graus, meio, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, a parte de baixo aqui vai dar 4. Raiz de 3 vezes raiz de 2, mesma raiz, ó, mesmo expoente. Eu posso colocar raiz de 6, menos 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Aí aqui eu posso juntar tudo num denominador só. Vai ficar o quê? Raiz de 6 menos raiz de 2, tá certo? Então calculamos o cosseno de 75 graus. Aí agora nós temos seno de 15 graus. Se você for esperto, tem um truque rapidinho para você calcular ele. Mas eu vou fazer do jeito difícil. Depois eu mostro uma observaçãozinha. Quem está estudando trigonometria sabe. Que é, 15 graus ele pode ser obtido a partir de quem? Ele pode ser obtido a partir de 90 graus e, deixa eu ver, 15 graus, né? 15 graus. 15 graus é quem? Seria 15 graus, né? Ah, 45 menos 30, não é verdade? 45 menos 30. Então, ó, 15 graus é 45 graus menos 30 graus. É uma maneira. Você pode ver outras, viu? Estou sugerindo uma aqui. Então, por exemplo, ó, o seno de 15 graus é quem?
é o seno de 45 graus, menos 30 graus. Cuidado, não é o seno de 45 menos o seno de 30 não, é o seno de 45 menos 30. Tudo dentro do seno. Aí agora eu vou usar a fórmula do seno. Na fórmula do seno, o padrão é o quê? Alternar seno, cosseno e manter o sinal. Então eu vou alternar, vai ficar o seno de 45, o cosseno de 30, tá certo? Então alternei, seno desse, cosseno desse, mantenho o sinal, seno agora do segundo, 30, cosseno de quem? 45 graus. Então nós vemos aqui, ó, quais são esses valores. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30, meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E se você olhar para seu espanto, dá igual de cima. Ué, por que será? Simples. Né? Porque vai dar raiz de 6 sobre 4, vai dar raiz de 2 sobre 4, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Por que deu? Porque, na verdade, 75 e 15 são complementares. Ou seja, se alfa mais beta for 90 graus, gente, eu não sei se você vai se lembrar dessa propriedade, então o cosseno de alfa vai ser o seno de beta, lá da trigonometria do triângulo retângulo. E mais o cosseno de beta vai ser igual ao seno de alfa. Então você poderia ter calculado facilmente esse cara, sabendo que 75 mais 15 dá 90. Então o seno, esse cosseno aqui, tem que ser igual a esse seno aqui. Claro que quanto mais você sabe, é o que eu sempre venho falando, quanto mais propriedades você sabe, melhor. Mais vai ser seu rol de ferramentas para se atacar um problema. Tá certo? Então aí você pode ficar tentando, com esses ângulos, calcular outros ângulos a partir desses aqui. Claro que muitas vezes você pode não conseguir ir muito longe, calcular muitos ângulos. Mas a ideia é o quê, gente? Se você conhecer dois ângulos, por exemplo, você conhece lá de 10 graus, você tem uma tabela lá que tem um seno de 10 graus e outra que tem um seno de 5 graus. Então você poderia calcular o seno de 15 graus, ficar brincando, ou o seno de 10 graus e de 2 graus. Então você conseguiria calcular o seno de 12 graus, de 8 graus, cosseno de 12 graus, cosseno de 8 graus. E se você calcula o seno e cosseno, você também consegue calcular a tangente, por aí vai. Muito embora, para a tangente, nós também vamos ter fórmulas de adição de arcos, tá certo? Mas a lógica é, preste muita atenção, gente, no padrão aqui, ó. Seno é o quê? Alterna, mas o sinal não alterna. Então alterna as funções aqui, seno e cosseno, mas não alterna o sinal. Aqui, mantém o cosseno, no caso do cosseno, mantém o cosseno e troca o sinal. Ó. Então, eu duplico as funções cosseno, cosseno, seno, seno. Tá vendo? Mas o sinal ele modifica. Então, se eu mantenho uma coisa, normalmente eu modifico outra. Aqui eu mantive o sinal, mas troquei as funções. Aqui eu mantive, né, cosseno, cosseno, mas troquei o sinal. Tá certo? Então é uma regrinha que talvez, se você conseguir decorar só esta primeira, você vai se lembrar dessa aqui também. Tá certo? Só pensando nesse padrãozinho. É uma dica que eu tenho aí para dar. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que você possa ter qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários. Tá certo, gente? Muito obrigado. Até a próxima.